um sangue no qual o Senhor nos olha através dele e nos vê mais alvos do que a neve. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por este sangue que ainda está a nosso favor. Pois sem este sangue nós não seríamos dignos, ó Deus, não seríamos vistos como dignos. Mas o Senhor aprove este sangue, o colocou a nosso favor. Glória a Deus, e nós somos agradecidos, ó Pai bendito. Então, que o Senhor continue nos olhando através deste sangue. Que as nossas almas sejam recompensadas, sejam ajudadas por Ti mais uma vez. Pois por várias vezes e de várias maneiras o Senhor tem falado aos nossos corações. E isto nos é notório, o Senhor tem falado conosco. E em meio a tanta treva, tanta confusão religiosa, tanta enfermidade, tantas coisas que assolam o mundo, a nossa alma tem se refugiado na Sua palavra. A nossa alma tem descansado no Senhor, tem se ancorado na Sua palavra. Então fala conosco mais uma vez nesta noite. É isto que nos refrigera, Senhor. É isto que nos descansa, é isto que nos dá segurança, é a Sua palavra. Senhor, quer interceder também a favor destes que estão aqui, todos que estão ausentes, não puderam vir por algum motivo ou por outro. Que a Tua graça seja com eles e que eles sejam ajudados nesta hora, onde quer que eles estejam. Grande Deus, tudo está em Tua presença. E tudo que for feito, continue sendo feito para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. É o que pedimos nesta noite, neste momento, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu amado e precioso Filho. Graças a Deus, amém, amém, Jesus. Uma boa noite a todos. Deus continue vos abençoando. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Aqui tem um pedido de oração. Irmão Abraão pede oração em favor de sua saúde e de toda a sua casa. Tem mais algum pedido aí que não veio por escrito? Vamos levantar nossas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Esse pedido está diante do Senhor. Estes pedidos estão diante do Senhor. Que a Tua graça, Deus, que o Teu poder curador possa estar sobre cada um. Como acabamos de orar, que o Teu sangue continue a nosso favor. Todo mal seja repreendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé. E você abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. E aos que nos assistem também pela internet, Deus continue abençoando a todos. E os que nos visitam nesta noite, todos são bem-vindos. Deus continue vos abençoando. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Quero, pois, que os homens, quando fala de homem, fala das mulheres, todos, né? A Bíblia generaliza, é todos. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Amém. Podeis vos assentar. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda.
Eu vou ler uns parágrafos da mensagem, primeiramente na mensagem intitulada O Homem Interior, no parágrafo 5. Homem interior, no parágrafo 5. E eu, na minha vida, tenho tentado ter isto ao meu redor. Se eu não consigo ter um sentimento de amor do Espírito de Deus ao meu redor, então há algo errado aqui. Eu não quero me envolver em nada, de modo que aquele amável sentimento dócil saia de mim. Veem? Eu quero que aquilo esteja ali o tempo todo, porque é com aquilo que eu ajudo o povo de Deus. É o sentimento dócil e amável que está em nós é que ajuda o outro. Quando nós estamos sem essa docilidade do Espírito, quando nós estamos sem esse sentimento amável uns para com os outros, nós não temos como nos ajudar. Não tem como nos ajudarmos. E então você fica diante de pessoas que dificilmente você poderia ficar na presença delas, eu acho. E talvez amaldiçoando e coisas assim. Bem, isto é apenas as pessoas talvez sejam boas, mas elas estão simplesmente ungidas com aquele tipo de espírito, vê você? E eu gosto dos que são simpáticos, agradáveis, educados, fraternos e amáveis. Eu simplesmente gosto disso. Esta é a minha maneira de crer nisto. Todos nós gostamos de pessoas dessa maneira, né? Ainda que às vezes nós não respondemos à altura. Quando somos amáveis, as pessoas são amáveis para conosco. Às vezes nós não conseguimos responder à altura da maneira que aquela pessoa merece. Tem pessoas que são tão educadas com a gente que eu mesmo já sou pequeno, fico menor ainda, bem menor. Não consigo ser educado da maneira conforme sou tratado. Ainda que temos que nos esforçar para isso, né? E eu estava pensando, somos portadores dos frutos de Deus. Somos portadores dos frutos de Deus. Você é um portador dos frutos de Deus. Quais são os frutos de Deus? E quais são os frutos da carne? Então nós somos portadores dos frutos de Deus. Você é? Amém. Amor, longanimidade, bondade, caridade, tudo isso está em você, porque você é um portador dos frutos de Deus. E Deus está em nós, Deus está em você. Amém? Você crê assim? Então diga um amém. Você é um portador dos frutos de Deus. Glória a Deus. E nós cremos em São João capítulo 17, Jesus disse: vós sois os ramos, e ele era a videira. Agora, a videira produz o fruto, mas são os galhos que têm que sustentar os frutos. Então, se o galho está extraindo sua vida da videira, bem, é o mesmo tipo de vida que está na videira, você não acha? Tem que ser assim. Agora, nossas mãos e nossos lábios e nossos olhos
são mãos, lábios e olhos de Deus que temos aqui. Entenderam? Preste bem atenção. Nossas mãos e nossos lábios e nossos olhos são mãos, lábios e olhos de Deus que estão aqui. Você é isso, você é isto, que Ele tem na terra, glória a Deus, nós somos isso. Agora Ele voltou para Deus e tem enviado a sua energia do seu Espírito para nos ungir com o Espírito Santo, glória a Deus. E então, se somos submissos a Ele, então nossas mãos representam as suas mãos, representam as mãos de Deus. As tuas mãos são as mãos de Deus. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a prestar atenção. Parece que as coisas chegam para tirar a unção do culto e nós vamos se dispersando, né? Oh Deus, nos ajude, uma coisa tão sagrada, tão boa, tão maravilhosa, tão ungida, e nosso pensamento vai para longe disso. É o diabo fazendo isso, sabia? Você sabia? Que Deus nos ajude. Vou ler de novo. Nossas mãos e nossos lábios e nossos olhos são mãos, lábios e olhos de Deus que temos aqui, que Ele tem na terra. Ele voltou para Deus e tem enviado a sua energia do seu Espírito para nos ungir com o Espírito Santo. Amém. Então, se somos submissos a Ele, então nossas mãos representam as suas mãos. As suas mãos. Para quê? Para doar, para abençoar, para orarmos uns pelos outros. Às vezes, na maioria dos cultos que vamos, os pastores ou quem está ministrando, às vezes fala assim: coloque a sua mão sobre o seu irmão. Coloque a sua mão sobre o seu irmão. Se uma pessoa que estiver assentada ao seu lado tiver uma indiferença com você, você não vai poder ajudá-la. Você não pode orar por ela, não tem como você orar por ela. Tem uma diferença que te separa. Então, como as suas mãos serão as mãos de Deus se há nela desconfiança e, o que nós lemos, contenda e ira? Como é que vai orar? Como ela será ajudada por você? Se nossas mãos são as mãos de Deus, temos que chegar a uma unção que isso não chegue diante de nós nessas horas. Então, às vezes você vê nas reuniões, quando é para impor a mão, alguém tem dúvida de colocar a mão. E quando consegue colocar a mão, dar aquele toque de fé, aí rompe a barreira. Satanás não pode mais ter preeminência. Satanás não mais poderá barrar a sua oração. Satanás não mais terá como impedir que a bênção chegue ao seu irmão que está do seu lado. Você conseguiu impor as mãos sobre ele e orar por ele sem contenda e sem ira. Entenderam? Amém? Então nossas mãos representam as suas mãos. Foi por essa razão que ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. E para receber o Espírito Santo, os apóstolos colocavam suas mãos. Algo acontecia, disse o irmão Brana.
Simão, o feiticeiro, achava que havia algo acontecendo quando Pedro colocava suas mãos nas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Agora é dom de Deus, agora é algo. Agora quantas de vocês, mães, pergunta o irmão Brana, quantas de vocês, mães, qual a mãe aqui que não sabe o significado da imposição de mãos? Qual mãe aqui que não sabe o significado da imposição de mãos? Quando um bebezinho está irritado e choramingando e tudo mais, deixe a mão daquela mãe apenas tocar o bebê. Somente a mão da mãe tocar o bebê. Fica tudo solucionado. Aquele sujeitinho apenas para de chorar, se aconchegando em sua mãe. Vem, está colocando sua mão. É a mãe. É um contato. Quantos de vocês aqui já tiveram um cavalo que fosse muito nervoso e irritado? Um animal nervoso e irritado? Apenas deixe um homem que gosta de cavalos simplesmente dar tapinhas em suas pernas. O irmão Brana bate no púlpito. Falar com ele só um minuto, dar uns tapinhas, passar sua mão nele, a primeira coisa que você sabe, o cavalo se acalma. Vem? Disse o irmão Brana. E então é com a imposição de mãos sobre os enfermos. Se somos ungidos para fazer tal coisa de Deus, nossas mãos representam as mãos de Deus. Amém? Então não podemos ter a indiferença. A sua natureza é muito temperamental. A minha natureza é temperamental. Nós somos pessoas nervosas, agitadas. E mesmo quando não queremos ser, as circunstâncias nos levam a sermos desta maneira. Mesmo quando nós não queremos ser, isso nos leva a sermos desta maneira. E então, às vezes, nós acabamos aborrecendo alguém, e nós mesmos somos aborrecidos por alguém. E o aborrecimento impede de nós orarmos com mãos santas uns pelos outros. Isso impede. E como que impede? Oh Deus, tenha misericórdia de nós. E quando não estamos aborrecidos, então nós podemos nos ajudar. Nós podemos nos ajudar. Quando levantamos nossas mãos e há um peso nela, no coração, que não deixa levantar a mão a favor de um irmão, é hora de clamar por misericórdia. Quando vai levantar a mão e não pode levantar em favor do irmão que está na mesma fé que você, que está na mesma comunhão, no mesmo espírito, em direção ao mesmo céu, com o mesmo objetivo, não pode fazer isso, é hora de se colocar a orar. Caiu da graça. Está caído da graça. E o momento que nós estamos vivendo, é hora de nós estarmos fazendo uma limpeza constantemente. Todo momento fazer uma limpeza. Varrer, quando não é varrer, é passar o pano, é jogar uma água, é lavar. Temos que estar fazendo, porque a hora que nos assiste é hora de arrebatamento. A hora que nos assiste é uma hora de arrebatamento. Temos que estar endireitando as veredas, colocando as antenas em sintonia, colocando o Espírito diante de Deus, rendendo a Ele, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu não estou em condições, me ajuda, Senhor. Eu preciso dessa graça, mais e mais a meu favor, eu preciso.
A hora que nos assiste é hora de arrebatamento. A plataforma que nós estamos é para o arrebatamento. A qualquer momento está para acontecer. A qualquer momento está para acontecer. Se apenas um aborrecimento uns para com os outros impede a Deus de agir, não vai impedir também no arrebatamento? Então é hora de nos colocarmos na presença de Deus e pedir a Ele que nos ajude. São as únicas mãos que Ele tem, que Deus tem, são as nossas. E o irmão Brana diz, e nós oramos pelos enfermos. Nós oramos pelos enfermos. Tanto quem ora, quanto quem recebe, deves crer da mesma maneira que vai receber aquilo que pediu. Vai receber. E isso aqui ele não está limitado apenas aos ministros, pastores, não. Você, as suas mãos são as mãos de Deus. As tuas mãos são as mãos de Deus. Certa vez tinha uma mulher que ela estava num culto de oração para os enfermos, e a fila estava muito longa, e o irmão Brana estava orando pelas pessoas, mas os cartões eram limitados. E quando uma mulher se aproximou da irmã, a irmã sentiu, eu devo orar por ela. Mas a irmã disse, não, o irmão Brana já está orando, então não precisa de eu orar por ela. E ela então, aquilo começou a ficar mais forte. Não, vou deixar que o irmão Brana ore por ela. Ou pelo bebê dela, se me falha a memória. Mas o certo é que o Espírito se encarregou de ungir aquela irmã, e ela então foi e disse, irmã, eu posso orar pela sua criança, pelo seu bebê? E a irmã muito docilmente disse, pode sim, pode orar por ela. E ela não precisou chegar no irmão Brana, ela foi curada através da oração feita pela irmã. Feita pela irmã. E Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele é. O mesmo Deus do irmão Brana não é o nosso Deus? O mesmo Espírito que agiu lá não é o mesmo que pode trabalhar aqui também? Glória a Deus. Então, tanto quem vai orar, quanto quem vai receber a oração, deve crer da mesma maneira, porque então acontece a fusão de um Espírito com a outra parte do mesmo Espírito. O Espírito de Deus unge a mulher para decidir orar pela criança, e o mesmo Espírito Santo unge a criança que vai receber a oração. Acontece uma fusão de Espírito, do mesmo Espírito. Glória a Deus. Agora eu vou ler na mensagem em tua casa o parágrafo 40. Se você puder crer no Senhor Jesus Cristo, não somente para a sua própria salvação, mas por seus entes queridos, pela cura da criança, ou por uma mãe, ou por qualquer coisa que você deseja que esteja correta, e você sabe que se você desejou algo que não estava correto, para começar, você não teria fé suficiente para pedir a Deus, porque você sabe que aquilo não está correto, vem? Se você é sincero e sabe que é correto, então você pode pedir a Deus com o coração limpo, sabendo que não é um motivo de egoísmo, e seu objetivo e motivo estão exatamente corretos, então peça a Deus que te dá. Está correto? Então peça a Deus. E como uma criança, creia que vai receber e você receberá aquilo. Amém. O irmão Brana disse, eu sei disto, eu sei disto.
Então ele disse aqui, se você crê em Deus, creia em Deus para qualquer coisa, seja qual for o seu desejo, qual for a sua necessidade, seja qual for o seu problema, creia em Deus para qualquer coisa que você deseja, estando ela em motivos e objetivos alinhados com a palavra, e você vai receber isso conforme você espera. Glória a Deus, esta é a nossa fé. Essa é a sua fé também? Amém. Sabendo que não é um motivo de egoísmo e seu objetivo e motivo estão exatamente corretos, então peça a Deus. E como uma criança, creia que vai receber e você receberá aquilo. Eu sei disso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de encontrar um outro parágrafo, mas se eu não encontrar, nós vamos ficar somente com esse mesmo. Eu queria encontrar, mas o perdi, não sei como. Não sei como. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos. Bondoso Deus, de uma maneira ou de outra, Senhor, ajude que isso possa descer na nossa alma. Todo espírito de ira, de contenda, seja tirado de nossos pensamentos. E quando isso vier, que certamente virá, esse pensamento de ira e de contenda, nos impedindo de orarmos uns pelos outros, de antemão, desde já queremos apresentar ao Senhor, que o Teu Espírito entre em cena a nosso favor e não permita que isso aconteça. Glória a Deus. Que nossas mãos possam ser as Suas mãos, ó Deus, não somente na igreja, não somente aqui ao impormos as mãos uns pelos outros, mas onde estivermos, lá sozinhos, nos recantos, no quarto de dormir, no trabalho, nos lugares mais isolados, ó Deus, que as nossas mãos sejam as mesmas mãos do Senhor, levantando, ó Deus, e intercedendo a favor de todos aqueles que estão precisando. Eu peço isso a meu favor, Senhor. Eu peço isto a meu favor, pois o Teu sangue tem nos lavado e nos purificado de toda maledicência, de toda intriga, de toda indiferença, tem nos livrado de todas estas coisas que perturbam, ó Deus. Senhor Deus, ajuda-me, Pai, que quando eu orar, que a minha oração seja ouvida. Quando eu levantar minha mão para interceder, que seja atendido. Porque existem muitos nesta hora que estão sofrendo nos leitos de enfermidades, ou mesmo andando de um lado para o outro, mas com o coração amargurado, com o coração rancoroso, com o coração perturbado, com o espírito pesaroso, e tantas estas outras coisas que a carne impõe sobre nós, que o espírito da carne impõe sobre nós, Senhor. Mas temos a nosso favor um espírito que é maior do que todas estas outras coisas. Aleluia! Que é maior do que todas estas coisas que nos incomodam. E que esse Espírito no qual nós cremos que é soberano, e que agora habita no Teu povo, em meio do Teu povo, no coração do Teu povo, possa estar a nosso favor, para que assim possamos, ó Deus, apresentar o irmão, a irmã com coração puro, com coração sincero,
sabendo que ela será ajudada. Meu Deus, permita isto. Se tão somente te agrada, permita isto, ó Deus, a nosso favor. E se te agradas, leva-nos em paz, ó Deus, aos nossos lares nesta noite, protegidos e guardados pelas mãos poderosas do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Pedimos para a honra e glória do teu nome, Deus. Glória a Deus, amém, Jesus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Fez um pedido, fez uma oração, lembrou de alguém? Lembrou de alguém na sua oração? Glória a Deus. Então creia que tudo é possível, somente creia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, Deus vivo. Amém. Graças a Deus. Sexta-feira tem mais, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos. Deus leve cada um em paz aos seus lares. Abençoe mais um outro. Nós estamos despedidos e até nos vermos novamente, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe. Glória a Deus. Todos foram bem-vindos pela internet também. Deus vos abençoe. Sexta-feira, culto de oração a partir das 19h15. Glória a Deus. E domingo pela manhã, domingo à noite. Moceira avisa que não estará sexta-feira no culto. Ele já antecipa.